Saudações a todos, meu nome é Breno Coutinho Rocha, eu sou aluno do Cefet de Engenharia Elétrica e assim como eu conversei com alguns de vocês no grupo geral da turma, essa proposta de tutorial é para ser algo bem básico sobre o MATLAB, que é uma ferramenta que é muito pedida no curso, mas que a gente demora muito a ter uma introdução de fato. A primeira introdução que eu vi a ter, formal, que algum professor deu, foi em análise de sistemas lineares. E por ser algo mais direto e até amador mesmo, eu peço desculpas por qualquer barulho que vocês puderem ouvir, apesar de que eu estou tentando usar um microfone para melhorar isso. Eu estou no meu penúltimo semestre e eu acredito que eu me formo em 2021/2. Estou desde 16/1 no Cefet. E ao longo desse tempo tenho usado bastante MATLAB, justamente porque é muito cobrado, por causa principalmente de alguns pacotes de análise. E queria também agradecer adiantadamente ao Felipe Bordone Diniz, vulgo Frodo, que já me ajudou bastante e tem me ajudado com esses tutoriais e incentivos. Então, sem mais delongas, eu queria começar por uma apresentação da interface. Teve gente que disse que não sabe de nada, nada, nada. Então, vamos começar do mais básico. Primeiro vez que você abre o MATLAB, provavelmente é essa interface que você vê. E a primeira coisa que você tem que reconhecer aqui é a janela de comandos, que ela funciona de uma maneira semelhante a um prompt de comando. Aqui você pode escrever comandos diretamente para obter resultados, ou até mesmo funções. E quando você mandar escrever algo no seu código, como a gente tem com printf em C, que eu acredito que vocês já tenham feito, é aqui que vai aparecer também. Então, é uma parte fundamental a se utilizar do programa. O outro lugar a se ficar de olho é a pasta atual, que é seu diretório, basicamente. Quando a gente realmente criar um script, a gente vai falar um pouco mais sobre isso. E o que também é muito importante de se observar é o workspace, que está originalmente aqui no canto inferior esquerdo. Ele lista suas variáveis atuais e normalmente o tipo delas também. Se eu, por exemplo, fizer um a igual a 4, eu tenho aqui que o meu a igual a 4. Se eu criar um vetor, por exemplo, eu vou ter o meu vetor aqui. E isso é muito bom para você fazer um tracking e debug do seu script. E isso a gente vai ver ao longo dessas aulas mesmo, porque eu sinceramente ainda não sei quantas vão ser. E dito isso, a gente vai primeiramente criar um script. Aqui no canto inferior esquerdo a gente tem um botão de novo script. A partir do momento que você cria um novo script, você consegue encadear a criação de outros aqui no seu editor usando as abas mesmo, de maneira semelhante ao navegador. Mas, por exemplo, a gente só vai usar um. E nota que a sua janela de comando continue aqui. Uma boa prática que a gente costuma usar bastante é colocar algumas coisas no início do código. Geralmente são 4 funções. Você coloca a função clear all para limpar suas variáveis. Se a gente usar ela aqui na janela de comandos, que eu vou me referir a prompt daqui para frente, você vê o resultado imediato, suas variáveis são limpadas. Mas você consegue também limpar apenas variáveis especificadas. Por exemplo, para limpar sua variável A, eu uso um clear A. De acordo com a MATLAB, isso não é necessário, mas eu já tive ocasiões em que me foi necessário. Se eu não limpasse, eu tinha erro. Principalmente se você fizer reutilização de variável ao longo do seu código, e acaba sendo uma boa prática. Aqui a gente dificilmente vai estar preocupado com muita otimização. Você quer que funcione para entregar seu trabalho. Então, é o jeito. A segunda é o CLC, que é bem opcional, na verdade, ao contrário da memória, que vai realmente limpar as suas variáveis que você está usando. Ele é só para limpar o que você tem na janela de comando. E tem duas que a gente não está vendo por agora, que é o close all e a outra eu esqueci nesse momento, CLF. O CLF ele vai limpar as suas janelas gráficas e o close all vai fechar elas. Adiantando a próxima aula, que eu pretendo fazer de gráficos e plots, configure você cria uma nova imagem. E com o CLF você limpa o conteúdo dela. E o close all é que vai fechar ela. Então é bom fazer isso tudo. E atenta para a ordem do CLF e do close all ser nessa, porque senão você vai tentar limpar depois de fechar, o que não é o ideal, porque se não me engano você não destrói o objeto mandando fechar.
E agora eu queria falar um pouco mais da sintaxe da linguagem mesmo. Assim como em C, em MATLAB você tem a separação de argumentos por vírgula. Então, por exemplo, na função linspace, e agora já introduzindo outro feature do prompt de comando, que é o comando help, eu geralmente não decoro exatamente a maioria das funções, mas usando o help você consegue ver exatamente como usar ela. E aqui mostra o que eu queria mostrar, que é que o separador de argumentos é vírgula em MATLAB. Isso é algo muito importante, que é em C. Entretanto, uma diferença de C é que a gente não tem a necessidade do ponto vírgula. E eu vou apresentar aqui a primeira função, na verdade, que é o fprintf, que eu já usei anteriormente, e é ele que a gente usa para colocar uma saída de texto formatada aqui na nossa janela de comandos. Vou colocar apenas um olá e o rabann para quebrar de linha. E reparo que eu não vou colocar, e aliás, também vou colocar um a igual a 1. Reparo que eu não vou colocar ponto e vírgula em nenhum dos dois, mas aqui ele me avisa que eu devo colocar ponto e vírgula para suprimir a saída, mas isso é só se você quiser. Eu vou clicar para rodar aqui em cima e ele vai me pedir para salvar o código. Eu vou salvar em algum lugar qualquer aqui. Como aula 01 mesmo. E como sempre tem que tomar alguns cuidados com o nome de arquivos, porque senão eles ficam inutilizáveis. É só não começar com underline, aliás, acho que não aceita underline de maneira geral. Então recomendo usar só letras e números mesmo. Evitar até mesmo o dash, que é o hífen, né? Eu vou salvar e antes de rodar ele vai me perguntar se eu quero rodar no workspace atual ou se eu vou mudar ou se eu vou adicionar esse arquivo atual ao path do MATLAB, que é onde o executável dele está localizado. Eu recomendo sempre mudar de pasta, porque senão você vai ficar enchendo esse diretório de lixo. E você meio que vai perder a localização do seu arquivo original também. Então, eu prefiro rodar na pasta mesmo. Então, eu vou clicar em Change Folder. Repara que ele limpou minhas variáveis, limpou meu console, não tem nenhuma janela gráfica, mas ele teria limpado e fechado todo se eu tivesse. Como eu não estou com ponto e vírgula, ele me mostrou a saída do A igual a 1, essa atribuição de valor que eu fiz à variável. E no fprintf, como eu pedi para ele mostrar um olá quebra de linha, ele me mostrou um olá quebra de linha. Se eu colocar ponto e vírgula nos dois, o resultado vai ser esse. Eu não vou ter o A igual a 1, mas como o fprintf é uma função que naturalmente mostra a sua saída na janela de comando, ele não faz essa supressão. E notem também que eu não tive que declarar um tipo de variável quando eu atribuí um valor. Isso é típico de linguagens de tipagem forte, que é o caso do MATLAB e Python, dentre outras. É algo muito útil, principalmente para essa criação. Eu consigo criar mais variáveis ao longo do código inteiro, na verdade. Se depois dessa parte de outro comando de código que não seja criação de variáveis, inicialização, eu criar, ele aceita do mesmo jeito, não tem problema algum. E a última coisa que eu queria falar nesse vídeo introdutório são sobre comentários. Com asterisco você faz um comentário de uma linha, e para fazer comentários de múltipla linha, asterisco não, perdão, porcentagem. Para comentários de múltipla linha você coloca uma porcentagem abrir, que indica que você está abrindo o comentário, e o outro porcentagem fechar, para indicar que você está fechando o comentário. Inclusive aqui a gente vê que fica com mais, que você consegue minimizar seu comentário. Este é um comentário. Eu acho que isso fecha a primeira aula. Ficou no tempo limite do que eu gostaria, mas é isso. Na próxima eu pretendo trazer um pouco mais sobre plots, antes mesmo de estruturas de controle ou de iteração, porque acho que é o que você começa a usar primeiro de tudo. Você até aprende a usar alguns laços e outras coisas antes de aprender a melhor usar funções de imagem. Então acho que é uma prioridade um pouco maior. Mas é isso. Obrigado e espero que ajude vocês.